Algumas pessoas percebem algo muito curioso quando um animal está próximo de partir. O olhar muda, o comportamento muda e muitas vezes surge uma sensação, uma percepção difícil de explicar. É como se ele já soubesse e é como se a gente já percebesse. Mas será que os animais realmente sabem quando vão morrer? Bem-vindos ao Conexões Intuitivas. Este é um espaço onde falamos sobre comunicação intuitiva com animais, espiritualidade animal e sobre os laços invisíveis que continuam existindo entre nós e eles, mesmo depois que o corpo físico se despede. Então hoje a gente vai conversar como se fosse um tubecast, que eu passei a chamar aqui, né? Um podcast pessoal no meu canal do YouTube, sobre uma pergunta muito profunda que tem aparecido com frequência para mim, no meu trabalho, no meu dia a dia, de pessoas que amam seus animais e se perguntam: os animais sabem quando vão morrer? O que a espiritualidade revela sobre isso? Olha, muitas pessoas já viveram uma situação curiosa, eu posso até chamar de quase misteriosa. O animal ele começa a agir de forma diferente, o olhar parece mais profundo, o comportamento muda, às vezes ele busca silêncio, quietude, um cantinho mais isolado. Em outras situações acontece o oposto, ele se aproxima mais, quer contato, colo, carinho. Parece observar o tutor, o dono, como vocês desejem chamar, né? Hoje em dia a nomenclatura muda bastante, mas enfim, busca o ser humano com uma intensidade maior, diferente. E aí surge aquela sensação difícil de explicar. Será que ele sabe? A resposta, quando observamos pela perspectiva da espiritualidade animal e da comunicação intuitiva, ela é mais complexa e mais bonita do que um simples sim ou não, minha gente. Porque existem dois níveis de experiência acontecendo ao mesmo tempo. Vou explicar, peraí. Existe o animal vivendo no corpo físico e existe a alma do animal. No nível do corpo físico, os animais são exatamente como nós em muitos aspectos. Eles sentem dor, desconforto, sentem medo, fogem do que ameaça a vida. O instinto natural é preservar o corpo e evitar a morte. Isso faz parte da biologia, faz parte da vida na Terra e todos estamos inclusos, tá? Um animal ferido ele pode fugir, se esconder, tentar sobreviver. Um animal doente pode buscar proteção. Esse instinto de sobrevivência é natural, inteligente e também, gente, sagrado. Então é importante dizer isso com muita clareza aqui para vocês. Sim, os animais em vida física podem temer a dor, podem resistir, podem lutar para continuar vivos, sim. Isso não contradiz a espiritualidade. Isso faz parte da experiência encarnada. Mas, ao mesmo tempo, existe algo mais profundo acontecendo dentro deles. Existe a consciência da alma. A gente pode chamar isso de alma, essência, ou até como é que eu diria? Tá escapando a palavra. O eu superior, isso. Ou até mesmo o eu superior, que é a parte mais profunda e expandida do ser. É a consciência que não está limitada apenas ao corpo, ao medo imediato ou ao sofrimento do momento. É a parte que conhece o ciclo maior da existência. A parte que sabe que a vida não termina no corpo físico. A parte que continua. O corpo físico é um veículo temporário para essa consciência. E isso ocorre com todos nós, seres vivos deste imenso planeta, imenso universo. Quando a gente olha por esse ângulo, a gente começa a entender algo muito interessante. Enquanto o corpo do animal pode sentir dor ou medo, né? A alma ela permanece consciente do ciclo maior da vida.
Muitos comunicadores intuitivos, e eu me incluo nessa, relatam algo semelhante ao se conectar com animais que estão próximos da transição. A percepção transmitida por eles nem sempre é de medo, muitas vezes é de serenidade, como se uma parte mais profunda deles já soubesse que um ciclo está se completando. Em muitas comunicações intuitivas com animais em estado terminal, surge também uma mensagem muito parecida. Meu corpo está cansado, mas eu estou em paz. E isso, minha gente, se conecta com algo fascinante que aparece repetidamente em relatos de comunicação animal. Eles têm, os animais, uma habilidade natural que os humanos também possuem, mas raramente utilizam conscientemente. É a capacidade de separar a consciência da experiência física intensa. Em outras palavras, a alma pode se distanciar da dor do corpo. Quando um corpo está passando por sofrimento físico, a consciência pode se desligar parcialmente daquela sensação. Inclusive na questão da espiritualidade, que muitos mentores espirituais, muitos relatos de grandes mestres e mesmo dos próprios animais, isso a gente abre aqui um parênteses, incluindo nesse nosso papo aqui na conversa, quando o animal está passando por um sofrimento físico muito grande, seja por morte acidental, morte causada, maus tratos, tortura, seja o que for, essa alma, essa consciência é retirada do corpo, mesmo o corpo ainda respondendo a estímulos físicos, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, isso são relatos de fontes muito, muito profundas, verdadeiras, espirituais. Bom, nos humanos, isso às vezes acontece em situações extremas, voltando à parte que eu estou falando exatamente, a capacidade de separar a consciência da experiência física intensa. Pessoas em estado de choque, por exemplo, relatam não sentir dor naquele momento. Existem casos conhecidos em que alguém em situação de perigo consegue realizar feitos extraordinários devido à descarga de adrenalina no corpo. Isso já é uma segunda situação, tá? Eu estava falando sobre a espiritualidade que resgata o animal, né, que tira aquela consciência do corpo em sofrimento, e também muitos casos semelhantes a essa situação com humanos que acontecem, humanos que, assim, às vezes se machucaram terrivelmente, mas estão em tal adrenalina que conseguem agir de uma forma que na verdade até é chamada, tem um termo científico chamado de força histérica, é isso, quando ocorrem esses episódios. Então são alguns exemplos, tá, que eu tô passando aqui para vocês, porque isso aqui é um bate-papo e também tô trazendo aqui para vocês esse conhecimento para dividir e compartilhar com vocês. Enfim, tudo isso para mostrar que a consciência tem uma relação muito mais flexível com a dor do que imaginamos. E nos animais, isso acontece com mais naturalidade ainda, tá? Os humanos, a gente tem aquele negócio do karma, a gente tem nossa carga e muitas coisas, então a gente passa pelo que tem que passar, sofrendo talvez ou não. Isso vai entrar em outro papo, que eu não vou entrar aqui, mas nos nossos dias finais, seja por acidente, seja por doença, seja morte natural, a gente vai vivenciar tudo aquilo. Os animais não. Por isso essa diferença também. Eles não possuem essa, vamos dizer, essa carga kármica, né? Eles não têm ego. Enfim, mas isso é assunto para outro Tubecast. Enfim, em muitos casos observados por comunicadores intuitivos, animais que estão enfrentando situações físicas muito difíceis, como eu já falei para vocês, eles se mostram surpreendentemente tranquilos.
Muitos já relataram isso. Eles parecem estar em paz com o próprio corpo, mesmo quando o corpo já está bastante fragilizado. Eles se afastam da dor quando desejam. Isso é lindo, gente, isso emociona. A alma do animal continua presente, mas não está totalmente presa à experiência física. Enfim, outro comportamento muito conhecido tanto na etologia quanto na medicina veterinária é que muitos animais eles procuram se afastar quando estão muito debilitados ou próximos da morte. Alguns literalmente se escondem. Os gatos são especialmente famosos e conhecidos por isso. Muitos tutores relatam que quando um gato está muito doente ou no fim da vida, ele procura um lugar isolado da casa, um armário, debaixo de uma cama, atrás de móveis ou até mesmo fora de casa. Tem casos de colegas, terapeutas, amigos meus. Gente, esse barulho vai aqui, são mensagens que chegam e eu não consigo parar. Mas tudo bem, quem sabe faz ao vivo, né? Não tão ao vivo, mas esse é um podcast que eu tô gravando aqui com esse papo com vocês. Mas enfim, voltando pro assunto, o que eu tava falando, né? É que, por exemplo, em relatos até, já não aconteceu comigo, foi com uma pessoa conhecida, terapeuta maravilhosa, que o gatinho saiu de casa. E aí a pessoa fez uma comunicação intuitiva para ver onde esse animal estava, para poder ajudar, ver se conseguia localizar ou conseguir uma comunicação com esse animal, o que não é tão fácil, porque isso também é assunto para outro Tubecast. Mas quando ela acessou a energia do animal, ele falou que ele não voltaria. E que ele iria desencarnar. E como é que você faz para contar isso pro tutor depois, né? É complicado, mas essa é a resposta direta e reta do gatinho. Enfim, os cães, eles também podem apresentar esse comportamento. Mas só que geralmente, não generalizando, mas em sua maioria, né? Os cães, eles fazem o oposto. Eles procuram ficar mais próximos ainda do tutor. Mas, gente, tudo tem suas exceções, tá? É só mais ou menos o que chega mais até nós. Enfim, na natureza, esse comportamento tem uma função muito clara. Os animais, quando eles estão debilitados, eles são mais vulneráveis. E aí, quando eles se escondem, eles estão se protegendo, se preservando a energia. É um instinto de recolhimento. Então, isso também porque o animal está em vida física, ele tem esse instinto de quando ele está debilitado, sofrendo, com dor, impossibilitado de estar fisicamente normal, ele se recolhe, ele se esconde, né? Mas existe também um aspecto energético e intuitivo mais profundo que eu preciso falar para vocês. Muitos animais, eles parecem buscar silêncio e recolhimento quando sentem que seu corpo está encerrando um ciclo. Esse estado introspectivo do qual eu venho falando é algo que é muito forte nos animais não humanos, tá? Eu não vou aqui debater sobre o nosso comportamento, como a gente age, mas a coletividade animal não humana é muito parecida nesse sentido. Pode ser um pet, pode ser um animal selvagem, enfim, né? Isso é muito interessante. Mas enfim, então esse desaparecer temporário, esse se afastar para morrer sozinho, tanto dos animais selvagens quanto tá difícil, domésticos. Para o olhar humano, isso pode parecer bem triste, frio, doloroso. A gente não consegue entender isso, e eu me incluo, tá? Apesar de trabalhar com isso e ter esse tipo de experiência muito próximo, eu sou humana e o nosso coração nem sempre entende. A gente sente que a gente está sendo rejeitado, o animal quer partir longe da gente, que a gente não merecia isso depois de tudo que a gente fez. Enfim, muitas coisas passam nas nossas mentes.
Enfim, então é só para esclarecer aqui que esse afastamento ele não significa falta de amor, significa apenas que o animal está seguindo aquele impulso profundo da natureza do qual eu falei, o movimento de recolhimento, proteção e preparação, né? Enfim, e como eu falei, tem aqueles que fazem o contrário, dormem perto, encostam o corpo, querem ficar juntos, observam mais, você sente uma expressão diferente no olhar, eles ficam mais sensíveis ao toque, mais doces, até animais que eram mais arredios, nunca foram de ficar no colo. Não estou dizendo que seu animal passou a fazer isso, é que ele vai morrer, gente, por favor. É só a questão de que quando eles estão próximos à partida, a desencarnar, a morrer, muitos apresentam esses comportamentos, tá? Por favor, gente, vamos ser adultos todos aqui. Enfim. E os tutores, né? Nós, os donos, tutores, papai, mamãe, caninos, felinos, enfim, nós, humanos, a gente também sente às vezes. Muitos nós percebemos, porque a gente também tem a nossa sensitividade, sensibilidade, espiritualidade, né? Enfim, a gente percebe que aquele momento ele de alguma forma está sendo precioso, porque vão deixar memórias, né? Enfim, em muitas comunicações intuitivas surge a percepção de que alguns animais, nesse momento da despedida, eles realmente querem gravar o momento com seu tutor. Esses que mais se aproximam, que oferecem sua presença, carinho e etc., é a forma da despedida silenciosa deles. É de partir o coração, minha gente, mas ao mesmo tempo é de uma beleza tão grande. Tem uma historinha que eu queria dividir com vocês, ficou marcada, quando eu ainda estudava, ainda estava no começo com o meu trabalho de comunicação intuitiva. Eu li um livro da Akshaya Kaule, é uma indiana famosa de comunicação animal, e ela contava a história, estava falando sobre exatamente a questão dos animais saberem quando eles vão morrer, quando eles vão partir, e para eles está tudo bem. O eu superior do animal já vem, assim como acho que o nosso eu superior também, tá? Mas já vem para a Terra, já vem para a vida física, sabendo como, quando e por que vai desencarnar, né? Mas enfim, a questão aqui são os animais, né? Então, gente, esse barulhinho, me perdoem, mas aqui fica vindo mensagem, eu não consigo desligar, porque eu tô gravando aqui com o computador e no celular não faz barulho, mas no computador faz. Voltando. Enfim, então a história é muito interessante. Ela relata a história de um cachorro que vivia na vizinhança dela e ele tinha o hábito que intrigava todo mundo. Esse cachorro ele gostava de se deitar no meio da estrada para dormir. E era uma via que passava muitos carros com frequência. E muitas vezes os motoristas eles precisavam parar o carro, descer, buzinar. Às vezes dava até uma bagunça e tirar o cachorro da pista para evitar que ele fosse atropelado. Só que isso aconteceu. Chegou um dia que aconteceu. E as pessoas não entendiam por que ele fazia aquilo, né? Então, quando ela se comunicou com esse animal, ele comentou... não, peraí, gente, calma aí, deixa eu falar. Antes disso acontecer... Desculpa, eu já dei o spoiler, né? Mas, enfim... Antes disso acontecer, porque ele acaba sendo atropelado, ela se comunicou intuitivamente com ele. E a resposta dele foi o seguinte, ele explicou que ele sabia exatamente onde estava e que ele não tinha medo de morrer. Disse que aquele lugar era confortável, ele não estava preocupado e que sim, possivelmente seria como ele iria desencarnar. Algum tempo depois, como eu já dei o spoiler... Infelizmente, ele acabou sendo atropelado por um carro. Para quem viu a cena, foi algo muito duro, claro. Mas logo depois, novamente, a dona desse cachorro pediu para ela se conectar intuitivamente com o animal novamente. E a percepção exatamente foi diferente do que as pessoas imaginaram, que assim, nossa, ele sofreu, não era para acontecer, foi um acidente, enfim, né? O cachorro ele transmitiu que já havia deixado o corpo antes do impacto, antes de acontecer.
Foi o que a gente já falou anteriormente. O corpo físico que as pessoas viram era apenas a parte material. A consciência dele já estava fora daquela experiência. E ele explicou que sabia e sempre soube que aquele seria o momento em que ele deixaria o corpo. Para ele não houve sofrimento. Foi tudo como devia ter sido. E como os animais sempre trazem nas mensagens, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Mesmo que pareça acidente, mesmo que pareça maldade, é muito duro para a gente entender isso. Mas é a real, tá? Enfim, então essa história, ela ilustra algo muito importante aqui. Né? O que eu tô falando, às vezes, para os olhos humanos, a morte de um animal pode parecer cruel, dolorosa, sem sentido, absurda. Mas no nível da consciência, a experiência é muito diferente. A alma já se desprendeu do corpo antes mesmo do momento final. E aqui a gente está falando da consciência que se desprende. Muitos mentores espirituais, como eu já disse anteriormente, diz que vem ao resgate, 1, 5, 10, não importa. Ele já vem também ao resgate deste animal. Ele nunca está sozinho na passagem. Para ele não tem sofrimento. E é em grau menor, sabe? Ele começa a sofrer aquele ou acidente, não importa o motivo da morte, né? Como a gente já falou aqui. Ele acaba como se fosse algo muito instantâneo, para ser sincera, né? Isso muda tudo, minha gente. Porque para muitos animais a morte não é um evento assustador no mesmo sentido em que costuma ser pra gente, não é? Muitas vezes, para a alma do animal, morrer não significa desaparecer. Muitas vezes não, gente, eu me corrijo, eu me desculpa sempre. É apenas deixar um corpo cansado, um corpo sofrido, ou, né, porque estava na hora de ser deixado, e continuar existindo em outro estado. Significa soltar o que já cumpriu o seu ciclo, mesmo que seja um ciclo de um dia, um mês, um ano, 10, 15. Poxa, veio tão filhotinho e já foi, morreu prematuro. Isso também, para nós, tá? Todos temos uma missão. O que significa para eles é exatamente, é voltar à liberdade, é cumprir esse ciclo, é seguir para a próxima missão. Seja do outro lado, seja reencarnando, isso é papo também para outro, né, vídeo. Mas enfim, o que eu quero que você saiba com esse papo de hoje é que se você perdeu um animal recentemente, há muito tempo, talvez essa mensagem seja para você, aquilo que você precisava entender melhor, escutar. O amor que existe entre vocês não acabou. A espiritualidade animal sempre nos lembra de algo muito importante, que a morte não é o fim da existência. E não só a espiritualidade animal, né? Humana. A gente sabe disso, no fundo a gente sabe. É apenas uma mudança de estado. O corpo físico se encerra, mas a consciência, a energia continua. E o vínculo de amor entre você e o seu animalzinho também continua. Por isso tantas pessoas relatam sonhos com seus animais, sinais. A comunicação intuitiva está aí para isso, para mostrar que nada acabou. Ele continua do lado, ele continua participando, ele vem visitar, tá? Muitos animais da casa percebem essa presença, muitas pessoas percebem, outras não, mas o fato de você sentir, perceber ou não, nossa, eu sou uma pedra, eu não sinto, eu não vejo, não ouço nada. Isso não quer dizer que ele não esteja ao lado, que ele venha te visitar, que o amor continue e o elo continue, tá? O fato do seu não saber não significa que não esteja acontecendo, tá? O animal do outro lado, colocando um adendo aqui, ele está sempre, depois que ele faz a passagem, saudável, renovado, feliz, cheio de energia, muito bem cuidado, muito bem sustentado, tá?
E como eu disse, tem pessoas que percebem, tem pessoas que não percebem. Podem perceber pequenos momentos em que sentem a presença, lembranças que surgem com uma sensação profunda de amor, uma música, um pássaro, uma pena, uma borboleta, uma joaninha, uma frase, um amigo que diz algo, uma foto que você encontra, uma frase que você lê, uma música que você escuta, enfim. Na realidade espiritual, nada disso é coincidência. As almas, elas continuam conectadas. Então, quando alguém pergunta se os animais sabem quando vão morrer, essa é a resposta. O corpo pode sentir medo e tentar sobreviver, mas a alma sabe quando um ciclo está se completando e quando ele vai se encerrar. Tá? Então, minha gente, é uma coisa que a gente precisa entender, pensar. A gente ainda está aprendendo a entender como funciona o outro lado. Na verdade, o lado daqui, o ladinho daqui, colado a gente, só uma outra dimensão. Parece bem distante, mas não, tá? Então, se você já teve a sensação de que um animal parecia saber que o seu momento estava chegando, saiba que essa percepção pode ser, é verdadeira. Os animais, eles vivem muito próximos da essência da vida. E talvez justamente por isso também saibam reconhecer com mais naturalidade quando é hora de voltar para casa. Enfim, esse foi o Tubecast de hoje sobre esse assunto delicado, bonito e muito interessante. E se você já viveu algo assim com um animal que ama ou que já partiu, me conta aí nos comentários, vai? Por quê? Essas histórias ajudam muitas pessoas que estão vivendo o luto agora, que estão passando por um luto, que sabem que vão passar em breve. Ajuda elas a lembrar de algo muito importante, que o amor entre você e o seu animal não termina quando o corpo físico se vai. Ele continua sempre, ele apenas muda de forma. E eu vejo isso muito nos posts que eu faço. Aliás, quem não conhece, tem o meu Instagram, @Carla Cicarino, Cicarino, vet de veterinária. Carla Cicarino Vet, Conexões Intuitivas, né? Quando eu falo sobre essas experiências, eu posto o que o pessoal posta, o que muitos leem as experiências dos outros e o que ajuda no processo de outros. Então é muito importante, por isso que eu falo, deixa o seu comentário, conta a sua história. Alguém vai ler e vai precisar saber ler isso naquele momento, que também é um sinal deles do outro lado do universo. Ok, minha gente? Então é isso. Hoje foi esse assunto e da próxima vez eu vou trazer outro assunto. Sempre os que mais me perguntam, as coisas que as pessoas mais trazem para mim, as coisas que eu mais vivencio na comunicação intuitiva, na espiritualidade animal, nesse mundo curioso, maravilhoso e amoroso dos animais. Então, eu agradeço, fiquem com Deus e até a próxima.